Cumprimento a todos. Vamos dar início à sessão da Câmara de Vereadores, Câmara Municipal de Jaguariúna. Senhores vereadores presentes, público que se encontra aqui no plenário, nossos agradecimentos, da mesma forma aos ouvintes da nossa querida Rádio Jaguariúna, nosso povo abençoado de Jaguariúna, que nos prestigia também. Com a graça de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do segundo período legislativo, da segunda sessão legislativa, da 18ª legislatura. Vamos solicitar, como sempre, nos termos da Lei Municipal 2828 de 2020, uma palavra de conforto, de oração, que sempre nos cortesiam aqui, os dois vereadores, o Ira Abidiel e o nosso querido amigo Valdeci. E hoje, então, passamos a palavra de bênção para o vereador Valdeci. William, perdão. Presidente, boa noite. Aos nobres vereadores, meu boa noite. A vereadora Verli, que está já presente aqui. Acredito que a vereadora Juliana já esteja chegando. Os assessores que estão aqui presentes, os que nos ouvem pela Rádio Jaguariúna, meu boa noite. Vamos agradecer a Deus. É mais uma semana, é mais um dia de terça-feira que estamos aqui e somos gratos a Deus pelo dom da vida, né? Pedimos a Deus nesse momento as pessoas que estão enfermas, passando por dificuldade de saúde, pedimos a graça de Deus sobre todos nesse momento. Pai Celestial, nós estamos aqui e agradecemos a Ti pelo Teu grande amor, Tua misericórdia, que nos alcançou mais uma vez esse dia. Obrigado pela chuva, embora muitas pessoas já pedem o sol, mas sabemos que tudo está sob o Seu controle. Nós agradecemos pelo Teu grande amor que nos abraça, Senhor, e nesse momento, Senhor, invada todas as casas que nos ouvem nesse momento e a cada um que está aqui, Senhor, esteja conosco, porque nós necessitamos da Sua presença. É no nome do Teu santo Filho amado Jesus que nós agradecemos e pedimos. Amém. Obrigado, vereador. Nos termos do artigo 148 agora, do regimento interno, solicito o secretário, do primeiro secretário, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Senhor presidente, até o momento apenas a vereadora Juliana ainda não chegou, mas e registra a presença dos demais vereadores. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata anterior da última sessão, ata ordinária, da sessão ordinária, perdão. Não havendo manifesto contrário e nem discussão da mesma, está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito agora do assessor de gabinete da presidência, doutor Wellington, para que faça a leitura de documentos e correspondências recebidas e a pauta da sessão de hoje. Boa tarde a todos. Ofício número 226, 2022, do Gabinete da Prefeita. Por meio do presente, solicitamos que seja retirado de pauta o projeto de lei número 29, 2022, cuja súmula versa sobre altera a lei municipal número 2.759, 2018 e da outras providências, que se encontra para apreciação e votação desta egrégia Casa de Leis. Em tempo, solicitamos que o mesmo seja devolvido ao Executivo Municipal para as devidas adequações. Assina a Prefeita Municipal Alcione Lemos. Ordem do dia, 18 de outubro de 2022. Apenas a votação única das indicações, indicação número 29, 2022, da autoria de Edil Gilmar, sugerindo que seja realizada com urgência a reconstrução ou manutenção na rua Antero Ferreira Mendes, no bairro Jardim Edith, devido às fortes chuvas que a mesma desmoronou próximo ao córrego. Indicação número 30, 2022, da autoria de Edil Gilmar, sugerindo que seja realizado um levantamento e apontamento das principais ruas do Jardim Edith, pois as mesmas se encontram sem lombadas, principalmente aquelas que têm mais movimento de veículos. Indicação número 84, 2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que seja realizado o serviço de patrulhamento e cascalhamento do bairro Gentil, onde houve muitos estragos devido às fortes chuvas, impossibilitando os moradores de saírem de suas casas rumo à cidade e impossibilitando o trânsito nessas vias.
Indicação número 85, 2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que seja realizado a troca de lâmpada e melhoria na iluminação pública no beco ao lado do CEMEI Valdemar de Gouveia, no bairro Vila Kennedy 1. Tal solicitação se faz necessária, pois a escassez de iluminação na localidade está colocando em risco a segurança dos moradores, dificultando a visibilidade e facilitando a ocorrência de roubos, furtos, entre outros. Para minimizar o sentimento de insegurança, é necessário se faz que o competente setor da Prefeitura realize a troca urgente das lâmpadas queimadas a pedido dos munícipes que solicito com urgência. Indicação número 86, 2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que seja realizado um serviço de tapa-buraco na rua José Moreto, no bairro Santa Cecília, próximo ao CEMEI Pedro Antunes. A rua mencionada é bastante movimentada devido ao CEMEI, necessitando urgentemente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, uma vez que existem enormes buracos que vêm danificando os veículos, levando até mesmo à ocorrência de acidentes de pedestres que transitam no local. Indicação número 87, 2022, da Edil Verli, sugerindo que seja feita a colocação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, principalmente de redutores de velocidade nas lombadas, no perímetro da rua João Martins da Costa Passos, no bairro Primavera 1, considerando o fluxo intenso de veículos, igreja e comércios locais, ficando difícil a visualização das lombadas, causam transtornos ao motorista e possíveis passageiros e evitando acidentes. Indicação número 88, 2022, da autoria de Edil Verli, sugerindo que seja realizado um estudo sobre a possibilidade de inverter a preferencial na esquina entre a Rua Londrina e a Rua Antonina, no bairro Primavera 2, onde o motorista é fortemente prejudicado em ter que parar o seu veículo em uma subida muito íngreme, onde o risco de acidentes é muito alto, principalmente se tratando de motoristas com pouco tempo de carteira, a pedido dos moradores locais. Indicação número 58, 2022, da autoria de Adilson Rodrigues Milek, sugerindo a possibilidade de realizar a instalação de rede para abastecimento de água no bairro dos Micos, Sertão, solicitação dos moradores que ficaram sem o benefício de água tratada para atendê-los nas suas necessidades básicas como consumo, higiene pessoal, entre outros. O fornecimento de água através de rede irá trazer qualidade de vida para as famílias, que têm sido constantemente prejudicada pela escassez de água potável em suas residências. Indicação número 20, 2022, do Edil Samuel, sugerindo manutenção e patrulhamento em toda a área industrial do município. Indicação número 91, 2022, da autoria de Edil William, sugerindo que seja instalada cobertura na entrada da Unidade Básica de Saúde do bairro Lagoão para oferecer proteção aos usuários quando estiverem aguardando atendimento, atendendo a solicitação dos munícipes moradores do bairro. E, por fim, indicação número 92, 2022, da autoria de Edil William, sugerindo que sejam executados serviços de recuperação do pavimento tapa-buracos na Rua Londrina, entre as ruas Antonina e Avenida Adutora, no bairro Primavera 3, atendendo a solicitação dos munícipes, que nos enviaram vídeos mostrando a situação do local. São essas, presidente. Nosso agradecimento ao senhor de gabinete. Na sequência dos trabalhos, passamos ao grande expediente. Solicito do primeiro secretário, se há vereador inscrito, havendo, determine o horário regimental a cada vereador. Nós temos 5 vereadores inscritos. Hoje nós daremos 4 minutos para cada vereador, mais o tempo de líder. O primeiro vereador com a palavra, o vereador Ratinho. Meu boa noite a todos os vereadores aqui presentes, ao público, e o que está nos ouvindo pela Rádio Jaguaraíva e pelo YouTube. Então, sobre o bairro do Lagoão, está tendo reclamações de falta de água. Estive conversando com o diretor do SAMAI, me passou o seguinte, que esses dias atrás tinha dado problema na bomba, foi arrumada, então vai minimizar a falta de água agora. E o calçamento está saindo já lá, na Água Cojo, e então vai estar estourando vários canos direto ali até terminar essa obra aí do calçamento. Mas vamos torcer, quanto mais rápido terminar a obra, já para esse problema de falta de água aí no Alto Lagoão.
né, gente? E também aqui do centro da cidade, passando a ponte aqui da Cidade Alta, ligando ao centro, na rua, ela está esburaqueando já as paralelepípedos. Então eu gostaria que futuramente fosse recapado essas ruas aí para poder dar mais segurança para os motoristas, os motoqueiros, que nem a gente que tem moto, é um perigo esses buracos aí, ainda mais no centro da cidade, gente. Então a gente tem que trabalhar também nos bairros e para o centro. E a gente tem que estar pedindo sim essas benfeitorias para o executivo acatar e fazer. E a gente torce que dê tudo certo, e eu peço também o apoio de cada vereador desses que estão aqui na bancada para poder reforçar assim esses calçamentos. Era só isso minhas palavras, senhor secretário, e meu boa noite a todos e Deus nos abençoe. Com a palavra o vereador Samuel. Boa noite, senhores vereadores, boa noite, Verli, Juliana, público que aqui nos assiste, pessoal de casa, né, que aí está nos acompanhando pela rádio, pelo YouTube. Começar aí minha fala de hoje, né, destacando, hoje estivemos em reunião com a prefeita, né, com o secretário de gabinete, ali onde foram discutidos assuntos importantes para o município, né, projetos importantes que serão votados hoje nessa Casa de Leis. É onde a prefeita também nos expôs a situação do Beco de Peça, né, que está ali com alguns probleminhas, mas que já estão sendo solucionados e em breve será entregue para a população, né. A gente sabe que tem bastante trabalho, mas a coisa vai acontecer e até o final do ano aí, aquele pessoal que vai ocupar aquela sala vão poder estar ali trabalhando, né, bonitinho e fazendo as coisas acontecer o melhor para o nosso povo aí. Quero agradecer também nosso amigo Pedro Delgado, né, o presidente do SAMAI ali, onde passei umas demandas para ele essa semana e prontamente nos atendeu. E mandar um recado para os nossos amigos lá da rua Emílio de Menezes, ali ao lado da quadra do ginásio de esportes, ali próximo ao posto Doutor Américo, né, que a rua lá está bem crítica, mas hoje já estive conversando com o secretário Gico, que já prontamente passou a ordem para o Toninho, e acredito que amanhã ou depois, no máximo, aí já vão estar lá solucionando aquele problema e trazendo aí mais facilidade para o pessoal que ali reside. E essa indicação minha, né, pessoal, que eu fiz hoje, não cheguei a conversar com o Gico sobre isso, mas fica aqui o meu pedido para que olhe com carinho ali para o Distrito Industrial, né, onde estive fazendo umas visitas ali, tendo bastante reclamação dos empresários que ali trabalham, né, o pessoal colocando às vezes máquinas particulares deles ali para tapar os buracos, para que possa trabalhar. Então, né, que o nosso executivo olhe com carinho para aquele pessoal ali, que grande parte da nossa população trabalha ali, tira seu sustento ali, então a gente tem que dar uma atenção especial, um carinho especial ali e resolver esse probleminha, né. Sei que as chuvas aí têm atrapalhado bastante, né, e os serviços também são bastante no município, mas peço, né, encarecidamente que na primeira oportunidade que tenham, né, que estejam dando uma olhada lá, arrumando aquilo ali para a gente, para que, né, o pessoal lá possa estar trabalhando com mais segurança e com mais tranquilidade. Ok, eram essas as minhas palavras para hoje, né? Boa noite aí a todos, que Deus abençoe. Com a palavra o vereador Matheus. Meu boa noite a todos, aos meus colegas vereadores, a quem nos escuta pela Rádio Jaguariaíva, pelo YouTube, quem está aqui presente nesse dia, nos prestigiando. Eu, primeiramente, quero estar comentando aqui, eu estive na semana passada em um curso ali do TCE, Paraná, o Tribunal de Contas, no qual tive adquirindo mais conhecimento, a gente busca sempre estar se aperfeiçoando, sobre a nova prestação de contas dos prefeitos que vai vir a partir do ano que vem. Assim como muitas leis foram modificadas nesse ano, vai ter uma nova lei de licitação, no qual vai dificultar um pouco o processo de licitação, e vai ter também uma nova prestação de conta dos prefeitos, no qual
vai vir uma nova normativa, o Tribunal de Contas vai dar um parecer diferente agora nos próximos anos dos próximos prefeitos. E nesse curso a gente teve estudando ali, vai ter um outro mais para frente, só com vereadores, ali teve cerca de todos os prefeitos quase do Paraná, tinham mais de 600 pessoas entre prefeitos e vereadores. E foi um curso muito gratificante, no qual a gente pôde estar se aperfeiçoando. Outra coisa que eu quero comentar hoje, na semana passada teve Dia das Crianças, teve Dia dos Professores, nessa semana teve Dia do Médico, muitos dias aí comemorativos para a gente estar sempre podendo dar uma atenção especial. Está tendo o Outubro Rosa, então esse é um mês muito especial em si. Mas, em especial, no Dia dos Professores, eu estive visitando alguns colégios, no qual também já estudei ali no Maria de Lourdes. De novo, podendo entrar naquela escola ali, no qual eu tenho uma satisfação imensa em poder visitar. Eu que estudei no Colégio Maria de Lourdes, quando ele era ali onde hoje é o SAMU. Então, daquilo que era para o que é hoje, é uma grande vitória aí do Executivo Municipal, desse período que veio do prefeito Baroni até hoje, no qual estamos. O Colégio Maria de Lourdes, que hoje é tão grande, parece até uma faculdade, para quem acompanha. Os professores excelentes, todos muito bem capacitados, professoras que deram aula até para mim, no qual eu tive uma felicidade imensa de revê-los lá, dar os parabéns para eles. E hoje ver os alunos todos bem uniformizados, com todos os materiais que eles ganham. Lembrando que Jaguaraíva é um dos poucos municípios que dá toda essa estrutura para os nossos alunos. E é importantíssimo a gente estar investindo na educação básica, na infantil. Seria importantíssimo a gente estar também com uma educação impecável estadual, mas a gente sempre busca evoluir. Outra coisa, só para mim estar concluindo, eu quero estar falando sobre a importância dos agricultores familiares, no qual eu tenho um carinho e eu apoio sim a agricultura familiar, os pequenos agricultores principalmente, porque a gente tem um fazendeiro com mais de 1000 alqueires de terra, sim, mas o importante mesmo é aqueles agricultores familiares que são muitos e o qual coloca comida na nossa mesa. O agricultor é aquele que coloca comida assim na nossa mesa, na produção de arroz, de trigo, de feijão, de soja. E eu reconheço isso muito bem. Por isso que eu estou procurando elaborar projetos. Agora estou fazendo alguns estudos, pensando na melhor maneira de estar executando, buscando com o executivo, buscando com os meus deputados, sempre dar o apoio necessário para esses agricultores familiares. Outra coisa, só nesse fim de semana eu estive visitando a Igreja Brasil para Cristo ali também, outro culto maravilhoso. Eu que sou crente, acredito muito em Deus, e é muito bom estar vendo que depois desses anos de pandemia, toda essa dificuldade que nós tivemos, agora estamos voltando a se pôr nos trilhos novamente, né, em evolução constante. Essas são minhas palavras, presidente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dimas. Declina a palavra. Senhor presidente, interessa os vereadores inscritos. Eu gostaria só de fazer uma solicitação aqui para a secretaria, na próxima sessão, e com a colaboração dos senhores vereadores, fazer uma moção de pesar com o irmão de longa data, que perdeu sua esposa, e felizmente, né? Funcionário Celso, o apelido dele é Tela, funcionário público por 40 anos, Samuel, 40 anos. Então seria isso, a gente vai fazer essa moção e se puderem todos assinar juntamente comigo, eu agradeço. Não havendo vereador mais fazer uso da palavra, seguimos os trabalhos, solicito ao secretário para a leitura das matérias em pauta, o qual eu vou pedir e colocar em plenário. Não está na pauta, mas eu vou colocar na apreciação do plenário, para o plenário decidir se dá para colocar esse projeto de lei na pauta, que está desde o mês de agosto aqui, no qual eu vou pedir para o secretário fazer a leitura da súmula.
projeto de lei número 43 de 2022, a emenda regulamenta a Lei Federal número 14.133 de 2021, tratando dos agentes de contratação para transição da legislação de licitações e contratos administrativos e altera a Lei Municipal número 2868 de 2021. Também o projeto de lei número 44 de 2022 cria 2 cargos de soldador, um cargo de advogado, um cargo de doula, um cargo de superintendente de governança de aquisições e contratações e da outras providências. Só para o entendimento dos vereadores, esse projeto de lei 43, ele tem a complementação do 44. O 44 ele cria as vagas efetivas e um cargo comissionado. Já depois a gente no debate vai comentar sobre isso. E a outra lei para regulamentar a lei 44, perdão. Então eu coloco em votação. Pelo senhor. Senhor presidente, mas esse projeto não foi lido o outro projeto que regulamenta a lei. Não foi. Foram lidos os dois? Foi lido os dois? Há muito tempo, É? desde Ok. agosto. Então tá Desde bom. agosto. Eu vou, então, colocar em plenário aqui, até o vereador Gilmar chegou agora. Eu estou pedindo para colocar em pauta esses 2 projetos de lei, que está desde de agosto aqui, que cria, um que cria os cargos e outro que regulamenta a lei nova de licitação para o cargo de... Vamos lá, secretário, me ajude. Me ajude, secretário. Bom, o primeiro o 43, é o que regulamenta, né, a Lei Federal número 14.133, né? Que é a lei de licitações, né? Trazendo a mudança, a nova lei de licitações. E o segundo projeto de lei número 44 é a criação de novos cargos, né? Sendo 2 cargos de soldador, um cargo de advogado, um cargo de doula e um cargo de superintendente de governança. Só para completar, todos esses cargos, de todos esses, só um que é o comissionado, né, secretário? Que é o superintendente, que é da área de licitação, através dessa lei aqui, a lei nova, Lei Federal 14.133, que é uma lei que está inserida, né, doutor, dentro da Lei 866, substitui a Lei 866, né? O doutor está me corrigindo ali. Então, só para todos terem conhecimento, eu coloco em plenário, porque esses projetos de lei estão aqui desde agosto. Deixa eu ver a data que ele entrou aqui. Ele entrou dia 31 de agosto de 2022. A data da leitura 6/9, 8/9 para as comissões. Então, esse projeto de lei já está aqui há 30 dias já, né? Quase 30 dias. Então, eu coloco em votação a permissão dos vereadores para ser colocado esse projeto na pauta da sessão de hoje. Senhor presidente, questão de ordem, eu acho que só antes do pedido, né, que o plenário aceite para que coloque em votação ou não, gostaria de recomendar, né, a Vossa Excelência que pudesse suspender a sessão para que as comissões se agilizassem antes, né, na questão do parecer, para que esse projeto então já venha com os pareceres. Todos sabem que na sessão passada o projeto 44 estava na ordem do dia e foi pedida retirada para que pudéssemos, né, discutir sobre esse tema, né. Portanto, eu acho importante, senhor presidente, a questão das comissões pertinentes, né, para os 2 projetos. Bem lembrado, secretário, me permita, eu entendo assim que primeiro a gente coloca, havendo a permissão do plenário, daí eu suspendo para que as comissões exalem os pareceres. Correto? Então está em votação para os senhores vereadores a permissão de ser incluído na pauta da sessão de hoje os referidos projetos que foram feita a leitura pelo secretário dessa casa, os vereadores que estiverem pela aceitação da inclusão da pauta, que permaneçam como estão.
está incluído na pauta da sessão, democraticamente, e o qual respeitamos, damos sequência aos trabalhos. Por isso que houve essa necessidade de não haver o parecer nesse sentido, porque se não passa, não tem parecer. Agora, é importante, senhor presidente, né, não está em discussão, mas é uma questão de ordem, né? Porque são projetos que estão em caráter de urgência, como foi discutido aqui. A data que foi protocolado aqui, 31/8/2022. Então, essa é a preocupação quanto do parecer, para que não extrapole e não venha trancar a pauta. Essa foi a... Só uma pergunta, primeiro secretário. Qual foi a comissão que não concedeu os pareceres? Não, esse projeto, nenhuma comissão... os pareceres estão aqui, por isso que eu falei a questão de suspender, para que as comissões pudessem dar o parecer para que entrasse em votação, né? Favorável ou não. E quantas comissões tem necessidade? São duas comissões. Duas comissões? Tanto Obrigado. a legislação e o orçamento. Obrigado, Julinho. Só um complemento, também questão de ordem, data vênia aos demais colegas dessa casa. Cabe ao presidente, e eu não faço, deixo ainda democraticamente, ao parecer dos nobres colegas, mas cabe ao presidente regimentalmente já nomear uma comissão especial, porque o prazo das comissões permanentes já extrapolou, porque são 8 dias a partir do conhecimento da matéria, já é encaminhado para as comissões. Elas têm 8 dias para exarar o parecer. Não havendo, não pode criar emendas, e o presidente solicita uma comissão especial para que seja feita essa seria mais ou menos isso, mas só para esclarecer, a atribuição do regimento interno, não é do presidente da Câmara. O regimento interno pede a obediência nesse sentido. Senhor presidente, como as comissões não concederam o parecer, Vossa Excelência tem que conceder uma outra comissão ou nomear o vereador individual? O presidente ele tem por atribuição nomear uma comissão especial composta por 3 vereadores, um presidente, um relator e um membro. Mas eu não farei, vou desobedecer o regimento. Sim. Não, mas como não foi que ele não entrou na pauta. Ele não entrou na pauta. Senhor presidente. Oi. Senhor presidente. Oi. Esse projeto 44, lei do cargo comissionado, que diz que é uma recomendação, é do Ministério Público essa recomendação? Essa é uma lei federal. Eu vou pedir. Mas essa lei, será que ela veio incluída no projeto ou foi só falado em reunião, comentado alguma coisa? Eu quase não participei muito lá, mas a vereadora pode... Mas seria bom se isso já viesse em documento também, né? Vereador Rodrigo, eu acredito... Não vou nem suspender, eu vou pedir para o doutor Wellington fazer uma explanação com relação a essa lei. É uma lei federal, né? É uma que faz parte da atribuição de jurista, né? Então, por gentileza, doutor. Então, pessoal, boa noite. Eu dei uma analisada no projeto e também pela justificativa que acompanha o projeto. E, ao meu ver, eu entendo que esse cargo está sendo criado para assumir uma responsabilidade que é trazida pela nova lei de licitações agora. Então, a administração pública, de forma geral, sempre tem, né, o seu departamento de licitações e os servidores que vão manejar ali serão os responsáveis pelas contratações do município. E essas contratações, como a gente vê na prática, especialmente em município pequeno, elas são feitas por, geralmente, agentes administrativos ou alguém do departamento jurídico, algum formado em administração, contador. Então, a Lei 8666, que é a atual, que vai até abril do próximo ano, a vigência dela, ela não especificava que o servidor que ia assumir essa atribuição teria que ser um cargo específico, né? E essa nova Lei 14.133, ela determina que agora todo órgão público tenha um responsável, que a nomenclatura e as atribuições desse cargo sejam para fins de contratações públicas. Ela fala, né, nessa lei federal, no termo analista de licitações. Mas, ao meu ver, acho que é um termo abrangente, né, que seria para que possa especificar um servidor com nomenclatura e atribuição específica para a contratação pública, assim, sabe? E não assim, como a gente vê muito na prática, isso foi, acho que, para solucionar até uma problemática,
daquele servidor que é contador e daí tem que parar tudo para ir abrir um pregão, ou um advogado, ou um agente administrativo, um orçamentista que está fazendo isso, daqui a pouco tem que abrir uma concorrência pública. Então, com essa inovação da nova lei, todos os municípios eles têm que criar um cargo específico, né, para ter essa atribuição, essa responsabilidade, né, justamente para ter essa separação dos demais cargos e não ficar aquela acumulação de uma pessoa que já faz um trabalho administrativo, seja na parte contábil ou jurídica, e ainda assim ter que arcar com também as contratações, né. Então, pelo que eu interpretei, não me passaram nada de informação, mas pelo que eu interpretei da justificativa, seria para atender essa demanda, né, esse cargo comissionado. E também o cargo comissionado, né, ele pode ser tanto de chefia, como de assessoramento ou de direção. Né, só essas 3 hipóteses. Né, e acho que com o superintendente ali que eles colocam, acredito que seja um equivalente a um chefe de divisão. Né. Doutor Então, Wellington, pois não. Não duvidando aí da sua reflexão, mas pelo seu conhecimento, será que esse projeto já não teria que vir incluído já essa lei federal, estadual, não sei o que é, já não teria que já estar junto no projeto? Não, a lei federal já está vigente, sabe? Tem a lei 8666, que ela vai até abril do ano que vem, e essa lei ela foi promulgada, acho que 2020. Doutor. Então, as 2 leis elas estão em vigência concomitantemente, sabe? Porque é para fazer essa transição. A pergunta do vereador está, se no projeto, aqui, precisa não vejo regulamentar. em não colocar a lei, sabe? Dá para até tirar no site ali, de repente. É a lei de licitações gerais, a nova, sabe? É uma lei federal. Para federal. o município ter atividade dessa lei, precisa regulamentar ela. Precisa, a regulamentação, além, né, dessa questão de cargo, de estrutura, de pessoal também, tem muita coisa nova nessa lei que são de interesse local para as contratações a nível municipal. Então, trouxe uma modernização, ela trouxe uma maior flexibilidade, vamos dizer assim, para as contratações públicas, que, mediante essa flexibilidade, é necessário que o município tenha seus próprios regulamentos, mas para fins de contratação pública. Daí, né? O que a gente está discutindo aqui seria um cargo comissionado, acho que ser o responsável do setor. Mas perante a lei, no caso, teria que ser um cargo comissionado mesmo ou não? Ou poderia ser um concursado? Eu quero complementar essa pergunta que eu ia fazer, que o senhor acabou de fazer a explanação. O problema do cargo comissionado, que o doutor comentou, ele já tem uma atribuição pelo concurso público e cria um problema para ele, né? Eu não vejo problema, não vejo problema o município também criar um cargo efetivo para isso, sabe? Então, a princípio, o que a lei determina? Que tem um responsável para fazer essa atribuição. Talvez seja o comissionado diante de uma posição de chefia, né? Tem que ter um conhecimento. Vereador Rodrigo, eu acredito o que acontece. Se nós pegar a lei e regulamentar, nós temos necessidade de criar o cargo. Se nós não regulamentar, derrubar essa lei que está vindo, nós não temos necessidade de criar o cargo. Não tem que criar. O que dá para fazer é um ofício perguntando para a prefeitura, no caso, por que não faz através de um funcionário efetivo, né? Sim. Por que o funcionário efetivo... Não vejo problema em fazer efetivo esse cargo para atender essa lei, né? Ser um servidor efetivo. Não entrando no mérito, qual que seria melhor ou pior, eu acredito que o comissionado ela trouxe para chefiar o setor, né? Porque se for um efetivo, daí ou função gratificada, ou esse efetivo assumir essa posição desse cargo para chefiar, mas por questão de hierarquia e organização, sabe? Então, não que tem que ser um ou outro. O que a lei determina claramente é que tem que ter um servidor para atender aquela demanda. Ela não fala se é efetivo. Doutor, até mesmo porque é uma adequação, né? Vamos dizer, essa transição, né? Acho que do 866 para 1433, né? Mas o que a gente vê é que o advogado, que é um cargo, ele é um cargo efetivo, né, presidente? Não sei se o presidente estava, Matheus? Isso. Então, são 2 soldadores, né? O único cargo em comissão, acho que era esse superintendente. Superintendente. O cargo concursado. Então, essa sugestão do presidente é excelente, né? Para que tornasse todos efetivos. Não tem problema, dá para fazer. Obrigada, doutor. De nada. Faremos um ofício, então, em nome de todos os vereadores. O que acontece, o vereador Rodrigo?
Quando a lei é para criar cargo comissionado, é para essas coisas, tem que ser cumprido. Quando é uma máquina que tem que passar na industrial, nada é cumprido. Quando é a infraestrutura lá que a população está necessitado, a lei não é cumprida, como está na Constituição. Senhor presidente, né, não é discussão, né, o projeto nem entrou em pauta, mas acho importante apenas um esclarecimento, né, como o doutor Wellington já explicou. O projeto 43, ele vem regulamentar a nova lei de licitações. O 44, que cria cargos, não está criando cargo para atender especificamente ali, até porque os cargos efetivos aqui, o soldador, doula, né, então não é para licitações. O único cargo aqui seria o superintendente, o qual na própria justificativa fala que, né, a função desse superintendente é para melhor atender a lei federal que entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2023. Então, é um cargo que vai atender, né, essa nova lei, sendo aprovado aqui ou não, né? Agora, eu creio que há uma concordância com os demais de que se fosse um cargo efetivo. Nosso agradecimento ao doutor Wellington. Damos sequência, secretário, por favor. Senhor presidente, em votação única as indicações, as quais já foram feitas a leitura no início da sessão. De acordo com o regimento interno, vamos colocá-las englobadamente. Assim, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação única, englobadamente, as indicações, não havendo manifesto contrário, está aprovado por unanimidade. Seguindo o rito regimental das explicações pessoais, solicito ao secretário se há algum vereador inscrito. Não temos vereadores inscritos hoje. Agradeço a presença dos colegas, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Jaguariúva. Encerramos a sessão. Marcamos para o dia 25 de outubro, às 18 horas, neste mesmo recinto. Uma boa noite a todos.